Olá, meus amigos do Dev Initiative, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui é de uma outra série aqui, a gente tá com vários videozinhos, várias séries aqui entrando ao mesmo tempo. Essa daqui é uma brincadeira bem interessante pra gente fazer aqui hoje. Quando você imaginou que você pudesse falar assim, que eu vou experimentar computação quântica junto com computação tradicional e eu vou criar um código baseado em computação quântica? E a brincadeira que nós vamos fazer aqui hoje é criar um Hello World quântico. E eu quero contar aqui com a sua participação. Vem cá, vem com a gente aqui, vamos experimentar isso aqui, vamos entender. Mesmo a gente não conhecendo todos os fundamentos da física quântica, como é que você pode começar a entender a revolução que isso aqui vai trazer para os nossos códigos em relação daqui a alguns anos, tá? Eu acho que ainda não é algo para a gente se preocupar em 1, 2 anos, mas quem sabe 3 ou 4 é algo que já vai estar começando a fazer parte da nossa realidade. Então, vamos entender como é que a gente consegue fazer isso, como a gente consegue brincar com Javinha das massas e computação quântica? Então vamos lá, gente. A brincadeira aqui, eu vou usar o código, eu vou usar uma apresentação que eu já fiz. Fiz no último TDC, online, já fiz essa apresentação também no Soul Java. Esse é um material um pouco mais atualizado dessa apresentação. A ideia aqui não é a gente se prender no. E eu vou usar só para dar o conceito, tá? Porque a ideia é que não é a gente se prender no conceito e ficar explicando 500 anos o conceito da computação quântica. A ideia aqui é só. Eu vou passar um overview básico do que a gente vai mexer hoje neste demo, nesse hands-on. Então a brincadeira aqui é simples. A gente vai usar a computação quântica, que é baseado nos pilares de superposição, emaranhamento e interferência. Eu não vou explicar cada um deles aqui em detalhes. Eu acho que a gente eu vou deixar curiosidade para vocês pesquisarem aqui. Mas, por exemplo, na nossa brincadeira aqui hoje, a gente vai trabalhar muito com superposição. Aí esse a gente fala um pouco mais o que é. Basicamente, a superposição é a gente aqui é o estado do nosso bit, né? Vou pular aqui para a gente colocar, porque na verdade, quando a gente fala de bit quântico, a gente está falando do qubit. O bit ele pode ter o bit comum, que a gente está acostumado, você sabe, você tem dois estados, ou ele é 0, ou ele é 1. O bit quântico ele pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Então, essa é o grande potencial ali da computação quântica, porque ele pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que você mede, ou seja, que você observa ele, você mede qual é o valor que ele se encontra dentro da esfera de possibilidades que ele está aqui. Isso aqui é a esfera de Boson, como é chamado. Ele colapsa e ele se torna um bit e você tem o valor de 0 ou o valor de 1. Só que isso aqui, junto com o emaranhamento, ele é o equivalente ao paralelismo da computação. Isso aqui nos dá uma velocidade muito grande de processamento para a gente brincar. Que é onde entra aqui a diferença entre a computação quântica e a computação clássica. Na computação clássica, eu tenho zeros e 1, e o meu poder de processamento ele cresce em relação à quantidade de bits que eu tenho, quantidade de zeros e 1 que eu posso manipular, e isso sempre é proporcional. Já na computação quântica, quanto mais qubits eu tenho, mais estádios ao mesmo tempo eu consigo medir, consigo calcular no paralelismo, então eu tenho um poder de processamento que cresce de maneira exponencial. Joia! Isso para mim é o que eu quero colocar de teoria para você. Agora o que a gente vai brincar? A gente vai brincar com um carinha aqui que é chamado de Strange API, que ele é um Java Basic Quantum Simulator. Ou seja, eu consigo simular um estado quântico no seu computador clássico normal e produzir alguns códigos quânticos tanto em low level quanto em high level. Ou seja, low level você vai criar um circuito quântico. Nós vamos entrar nesse detalhe. E o high level você vai usar alguma implementação de algum algoritmo que já existe, como aqui o Deutsch, Groover, Shor. Esses caras a gente vai brincar em vídeos posteriores. Hoje a gente vai brincar no que? No low level API
do Strand, da Strand aqui. Esse PPT aqui eu já preciso dar uma atualizada nele. Estamos já na versão 0.1.3 desse simulador. E aqui a gente vai criar um circuito, vai simular aqui como funciona um circuito quântico e vai usar nosso próprio computador como simulação desses qubits. Com uma quantidade pequena de qubits você consegue usar um simulador local, você não precisa de um computador quântico. E por que isso? Porque também a computação quântica é baseada em matemática, álgebra linear e vetores. Então você consegue criar uma fórmula matemática que consegue simular pelo menos uma quantidade pequena aqui de qubits. E a nossa primeira brincadeira aqui, depois a gente vai entrar aqui, vou mostrar isso aqui, a gente implementando isso aqui na nossa aplicação ali em Maven ou Gradle. Opa, nós vamos brincar com o joguinho aqui das moedas, que é o que? Cara e coroa. Se a gente fosse implementar, eu jogar uma moeda cara e coroa para cima e ver quais são as probabilidades de sair cara e coroa, cara, coroa e tudo mais. Isso a gente consegue implementar com computação tradicional, isso aí é o que é legal. Eu vou mostrar como é que você implementaria isso com um código quântico, tá? Ponto interessante que eu vou colocar aqui para vocês seguirem também aqui, vou deixar os links, o link do comentário aqui vai estar também na descrição do código, cara, dá uma olhada aqui no Medium da Samurai Brito. Essa mina aqui ela é líder de tecnologias digital quânticas no Itaú Unibanco onde eu trabalho. Ela é PhD em física, ela manja muito desses horrores aqui. Ela te ensina aqui várias coisas usando algoritmos quânticos aqui de como você implementar, só que aqui é em Python usando o Qiskit, nós vamos fazer em Java. E eu vou pegar aqui uma parte legal aqui. Nós vamos pegar essa parte aqui de superposição, onde ela recomenda, inclusive, vou colocar, você entrar nesse link aqui para ela explicar a superposição. Então ela está explicando aqui a superposição e o joguinho das moedas. E nós vamos implementar um código em Java que faz esse cálculo dessas moedas para vocês verem como é isso em computação quântica e como você pode misturar código tradicional, ou seja, computação tradicional com computação quântica no meio do seu código. Então, estão prontos? Bora lá brincar? Tô aqui no meu IntelliJ. Aqui estou aberto em outro projeto, tá? Que não tem nada a ver com coisa aqui, só para a gente exemplificar aqui. Eu vou criar um novo projeto aqui, limpo aqui. Eu vou falar aqui, ó. O projeto é Gradle, vou usar o Gradle. Estou usando aqui a JDK19 que está na minha máquina. Vou chamar aqui de Demo Quantum ou Hello World Quantum. Vou pôr aqui Hello World Quantum. Hello World Quantum. Estou criando numa pasta aqui. Vamos criar só um projeto. Vou pedir para ele adicionar um sample code aqui. Que eu quero que ele adicione só um sample code para a gente brincar aqui. Criei. Opa, eu não tenho uma. O meu Gradle aqui não suporta o Java 19, só 16. Falei, peraí, vamos descer o Java aqui pro Java 16, não tem problema, eu tenho ele aqui na minha máquina aqui. Tanto faz qual é a versão do Java que a gente vai colocar aqui. Vamos abrir aqui nessa mesma janela aqui só pra gente brincar. Então vamos começar aqui com as dependências aqui. Vamos começar aqui analisando essas dependências. Vamos dar um view aqui, appearance no Presentation Mode. Enter Presentation Mode, para a gente ver aqui. Então eu criei aqui uma aplicaçãozinha. O plugin aqui dele é Java. Tradicional aqui. Aplicação comum. A única coisa que ele traz aqui, ó, dependências e testes aqui do JUnit Platform, tá? Vou dar uma coisa legal aqui para vocês, tá? Essa é a parte interessante daqui que eu vou mostrar. É uma parte que ainda que talvez careça muita evolução aqui. O teste talvez não, porque a gente está falando de probabilidade aqui, é complicado. Mas, por exemplo, um código quântico, lembra que eu falei para vocês lá no começo? Eu não posso observar ele.
Então, por exemplo, você não consegue debugar um código quântico se você observou, tenta ver o estado do seu bit quântico, ele colapsa, ele volta a ser um bit normal, você matou o seu bit quântico aqui. Ele está montando aqui. Enquanto ele monta aqui, vamos deixar ele trabalhar aqui montando. Vamos reescrever este carinha aqui. Eu vou dar um ID novo para esse cara aqui. Eu vou dizer que ele é do ID do tipo application. Aqui. Eu vou colocar depois aqui. Vocês vão entender depois o que eu vou colocar. Eu posso deixar aqui o porg.example, snapshot. Eu vou trocar aqui as dependências só. Ele ainda está gerando esse carinha aqui para mim. Lá, ele está fazendo o download do JUnit. Espera aí, deixa ele. Não precisava, eu ia remover. Tô vendo, fui lento. Eu poderia até parar aqui. Aí, porque eu não quero mais esse cara aqui. Porque eu vou dizer aqui quem eu quero. Eu quero de implementation aqui. Posso tirar teste, porque aqui nesse caso nós não vamos fazer teste. Nesse caso aqui, tá? Implementation eu vou usar aqui. Aqui pode ser interessante aqui. Vamos pegar aqui o nosso. Aqui, ó. A gente pode vir aqui do Maven repo. Pegar aqui Strange, tá vendo? Aqui Strange API, não é a do Gluon, tá? É essa aqui do RedFX, Strange RedFX, na versão 0.1.3. A gente pode pegar aqui, vamos copiar do vou pegar aqui o Gradle Shot, que eu acho mais bonito de colocar. Então vamos colocar esse carinha aqui no nosso projeto. Voltemos lá no nosso IntelliJ. Adicionei aqui, adicionei a versão 0.1.3 da Strange. Teoricamente é só isso que a gente precisava para brincar. Eu vou colocar uma magiquinha a mais aqui na história, que vocês vão entender depois. E eu vou colocar aqui para a gente colocar. Eu vou criar um ID aqui em cima. Eu vou colocar o RedFX, o StrangeFX aqui, porque depois eu vou mostrar um jeito que você tem, como eu falei, não tem como debugar código quântico, certo? Mas tem uma magiquinha que a gente pode debugar aqui. Vou colocar aqui org.openjfx. Eu nem sei se eu faço certo isso aqui, tá? Java FX plugin. Acho que é isso aqui. Aí depois eu coloco a version que eu quero do plugin. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Eu vou usar 0.0.9. Eu sei que essa daqui funciona. Aí eu adiciono como dependência daqui o próprio JavaFX. Então ele fica aqui Java FX. Eu vou chamar de JavaFX aqui. Vou dizer que ele é version. Eu testei com a 15.0.1 e eu sei que funciona. 15. Cadê o ponto aqui no meu teclado? Nossa, perdi. 0.1. Vou colocar aqui também o único módulo que eu preciso dela. Mas isso aqui eu vou colocar para vocês. Isso aqui é opcional, tá? A gente precisaria, deixa eu ver, abre e fecha colchetes aqui. Eu quero um módulo só do JavaFX, que é o javafx.control. javafx.controls. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte carinha aqui. Eu vou adicionar a implementation deste carinha aqui. Strange FX. Olha lá. Só que esse carinha já está na versão 1.4. Ele tem uma coisa. E vou adicionar um só carinha aqui, ó. Main
class name para execução do simulador quântico. Ele precisa entender qual é a main class name. Aí a gente pega aqui Alt Tab aqui, ó, não, opa, Ctrl Tab para o nosso código aqui, ó. Pode ser essa classe aqui, ó, main mesmo. Não tem nenhum segredo aqui da gente colocar como classe main. Então, teoricamente, montamos a nossa configuração. Vou deixar aqui o Gradle trabalhar. E agora a gente vai brincar de montar códigos. Joia, olha que bonitinho. Ó, ele já baixou esses carinhas aqui. Agora a gente vai começar a brincar aqui, ó. Vou testar só pra gente ver aqui. Vou falar que eu não tá nada bichado nessa aplicação aqui. Cadê? Oh, Hello World aqui, beleza? Utilizei, estou usando alguma coisa deprecated de features aqui do Gradle, mas até aí, menor dos nossos problemas. Então, agora vamos começar a brincar aqui, neste carinha aqui. Vamos deletar isso aqui, a gente não precisa desses três, tem Alt, Print, Ln. E vamos começar a falar de... eu adicionei a Strange API no meu código. Se você tiver curiosidade, vamos pegar aqui o nosso... aqui, ó, vamos lá, Strange API Quantum. Aqui, ó, você pode vir dar uma olhada nesse carinha aqui no repositório dele no GitHub, tá? Eu vou colocar todos esses endereços aqui na descrição do vídeo. Tudo mais também vou colocar no README a hora que eu subir esse código aqui para o GitHub. Então você tem aqui como você utilizar, também tem implementação aqui da aplicação só do tipo só do Strange. Eu vou dar um carinho a mais, que é isso aqui, ó, é usar o Strange Effects. Se você vem, você tem um exemplo aqui também do Strange Effects, tá? Aqui, ó. Mas esse carinha ainda tá, ele é mais embrionário ainda, mas eu vou mostrar esse carinha aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso código. Lembra do nosso desafio, né? O nosso desafio eu tenho duas moedas, eu quero jogar as moedas para cima, vamos dizer assim, e eu ver quantas vezes deu cara e cara, cara coroa, coroa e cara e cara e cara. Para isso, como eu falei assim, eu começo com computação clássica, porque eu não preciso de computação quântica para entrar nessa brincadeira. Não preciso. Então, se você está me seguindo aqui, você já configurou teu Gradle lá, vamos começar aqui o código. A primeira coisa aqui, cara, eu vou declarar um array aqui de inteiros. Então, vamos pegar aqui o int inteiro. Aqui eu vou chamar de results ou resultados, results, aqui tanto faz, o resultado. E vou falar, cara, esse cara aqui é um new int. Eu vou dizer para você, meu array tem 4 posições. Por que 4 posições? Eu tenho 4 valores que eu quero marcar. Eu quero falar quantas vezes deu cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa. Joia. Aqui, computação tradicional. Beleza. Agora a gente vai começar a entrar na brincadeira quântica da coisa. Para usar o cálculo quântico, a primeira coisa que você precisa aqui é criar um circuito quântico. Todo o processamento de qubits acontece dentro de circuitos quânticos. E aí eu vou recomendar de novo. Quer saber um pouquinho mais sobre circuitos quânticos? Ou vem aqui, vamos conversar aqui, ó, no blog da Samurai. Quer ver, ó. Você tem aqui os seus primeiros conceitos sobre circuitos quânticos. E ela mostra aqui como construir na mão na massa um circuito quântico e coisas com circuito quântico usando Python. A gente vai usar Java aqui a diferença, mas olha só a descrição dela. Qubit é a menor unidade da informação quântica. Ao construir um circuito quântico, o que estamos querendo é encontrar uma maneira de manipular os qubits para obter o resultado desejado. Então, eu preciso manipular qubit. Para manipular qubit, eu preciso de um circuito que vai ter os meus bits quânticos. Joia! Como é que eu faço isso em Java? Aí entra a Strange Effects. Aqui a gente está usando
a parte low level. Normalmente, quando você vai usar os algoritmos já prontos, você nem vê isso aqui acontecendo. Mas aqui a gente vai ver. Então, a primeira coisa que a gente vai aqui, a gente vai usar aqui ó, o program. Tá vendo? Ó, do org regex strange. O que o programa diz? Eu estou dizendo aqui, eu estou criando um circuito quântico. Aí eu vou chamar ele de program. Você pode chamar de circuito, program, circuit, qualquer coisa. Este cara aqui, ele é um new program. Aí vem a segunda mágica. Se eu crio um circuito, eu preciso dizer para ele quantos bits quânticos, ou seja, quantos qubits eu vou usar dentro desse circuito para manipular. Eu estou falando que eu vou flipar ou girar duas moedas. Então o que eu preciso? 2 bits quânticos para representar cada uma das minhas moedas. Criei o circuito quântico. Ótimo. Lindo. Então eu tenho aqui agora um programa com 2 qubits quânticos criados. Após fazer isso, lembre-se, criei o circuito. Eu preciso manipular esse circuito. Toda execução dentro de um circuito quântico acontece em passos. Dentro da StrangeFX aqui dentro do não é diferente em outras linguagens, é só a maneira como é implementada, mas aqui dentro então eu estabeleço passos, em cada um dos passos eu aplico um gate quântico, uma manipulação quântica ali que vai executar alguma coisa. Então o que eu preciso criar? Um passo, um step quântico aqui dentro para ser executado. Então eu vou usar aqui o step, que é do próprio RedFX aqui. Vou dizer aqui, vou dar um nome para ele. É o passo 1, step 1. O step 1, ele é um novo passo. Você viu que ele tem várias implementações ali. Eu vou deixar essa daqui só por enquanto a basicona. Daria para eu simplificar código aqui. Nosso intuito aqui não é simplificar porque eu quero ser um pouco mais didático para você entender. Legal, eu criei o passo. Dentro do passo eu vou executar alguma coisa. A gente vai colocar isso aqui de uma maneira visível, tá? Agora você vai entender por que eu coloquei o RedFX lá. Por quê? Porque eu vou brincar aqui alguma coisa. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui. Ó. O RedFX vai me dar esse cara aqui, ó, o render do Java Swing, que é o cara que eu vou dar um. Mas mas eu não vou usar do Java Swing. Ó. Eu usei o cara errado. Epa. Eu tenho que usar o renderer do RedFX. Então, renderer. Olha lá. Eu tenho que usar o renderer do StrangeFX. Ponto. Porque já então nem apareceu para mim o render program. Eu vou dizer para ele, ó, renderiza para mim esse programa, ou seja, me mostra o que tem nesse circuito aqui. Então, se eu rodar esse carinha aqui já, ó, você vai ver que ele vai me dar um resultado aqui, ó. Opa, eu já tenho um erro aqui. Epa! Temos um erro aqui no RedFX. Faltou alguma coisa aqui. Deu um Unsupported JavaFX Configuration. Eu errei alguma coisa aqui na implementação do RedFX. Peraí. Eu acho que, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que eu lembrei o que é. Eu não posso renderizar eu posso renderizar só o programa? Posso renderizar só o programa. Ele não tem nenhum passo e ele tem. Eu vou comparar ele aqui. Vamos abrir aqui, ó. Você a maldade. Eu já tenho um outro demo desse cara aqui. Eu só vou comparar a implementação aqui do meu Gradle, que eu acho que tem a ver com um jeito que eu implementei aqui o JavaFX, mas não é não. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, fechou aqui. Deixa eu ver aqui se essa implementação está correta. Faltou, acho que alguma coisa aqui da minha implementação aqui. Org, OpenJFX, JavaFX plugin, tá correto, version 0009. Deixa eu ver aqui. O JavaFX aqui foi o 1501, tá certo? O módulo é o JavaFX Controls, tá correto.
E a dependência é o coisa. Então, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se isso tem a ver. Então vamos lá. Vou executar de volta aqui, só para vocês verem. Porque aqui deu uma paradinha aqui para entender que babaquice que eu tinha feito aqui. E realmente foi aqui a dedada. Eu estou tentando renderizar um programa que não está pronto ainda. Ele tentou pegar as probabilidades de resultado. Eu não tenho nenhuma probabilidade de resultado aqui ainda, porque eu não terminei de criar o circuito quântico com todas as probabilidades. É por isso que não funcionou, tá? Então a gente vai voltar para o renderer lá depois. Então, vou dar um stop aqui, porque ele entrou em looping. Vou comentar esse cara aqui e vamos voltar para o nosso código aqui. Então vamos para Presentation Mode de novo. Esse Presentation Mode, opa, voltou aqui. Vamos continuar na ordem certa, né? Como diz o outro, faz certo que dá certo. Então vamos lá. A segunda coisa que você precisa fazer depois que você adicionar é, para manipular os bits, você precisa adicionar os gates quânticos. E aí vem. Deixa eu pegar aqui o. Eu estou dando Ctrl Tab aqui. Não, mantém aqui no main.java. Alt Tab aqui no coisa aqui. Se a gente for olhar, gates quânticos. Gates Quantum Computing, tá vendo? A gente pode pegar aqui, por exemplo, o próprio Wikipedia aqui, só para colocar para vocês. Assim como a gente tem os gates da computação tradicional, NOR, SHOR, AND, essas coisas, a gente tem os gates lógicos, que é uma operação que executa alguma coisa em quantum. Nós vamos usar no nosso exemplo aqui o gate de Hadamard. O gate de Hadamard, tá vendo? Não se assustem com toda a fórmula matemática, a gente não vai brincar aqui. Mas o gate de Hadamard, na verdade, ele, vamos dizer assim, ele é o gate que cria o estado de superposição no bit quântico. E eu coloco de superposição, aí eu vou medir a probabilidade de ser cara ou coroa, ou ser 0 e eu ser 1. Baseado em matemática álgebra linear, vetores. Então você tem aqui todo o matemático aqui para você entender o que o gate de Hadamard faz. Mas a brincadeira aqui agora a gente vai implementar isso aqui no código, né? Então vamos voltar para o nosso IntelliJ lá. Então o próximo passo para a gente implementar no código aqui é adicionar no step o gate de manipulação no nosso bit quântico. Então você vai ter que falar assim, ó, no passo 1, se você tiver mais de um, lembre-se, detalhe, aqui é um ponto importante para você colocar aqui. Toda vez que eu for adicionar um gate em um bit, cada passo eu só posso aplicar um gate. Se eu quero aplicar mais de um gate, ou seja, eu vou começar a encadear funções quânticas naquele passo, eu tenho que criar novos passos. Um gate, um passo, uma ação por bit. Então eu vou adicionar um gate aqui. Que gate que eu vou adicionar? Eu vou adicionar aqui, como eu falei, nós vamos colocar em superposição. Então é um new. Vamos usar o gate de Hadamard, tá vendo? Já tem aqui na biblioteca, na RedFX. Então é o gate de superposição. E quem eu vou colocar em superposição? O meu bit quântico na posição 0. O meu índice 0. Lembre-se, vetor, Java. Botei 2 bits dentro daquele vetor, posição 0, posição 1, 2 bits quânticos. Mas eu quero medir a segunda moeda. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou adicionar. Não, que eu posso adicionar gates, eu posso adicionar todos eles numa linha só, por exemplo, aqui para mudar código aqui. Mas aqui eu vou fazer separado. Vou colocar cada um deles agora no gate 1. Então ótimo. Então eu criei um passo, eu adicionei os gates, estou colocando o meu qubit em superposição. Agora eu preciso adicionar neste circuito quântico os meus steps. Então eu vou adicionar o step 1 no circuito quântico. Agora eu criei o circuito, criei o passo, adicionei o passo no circuito. Agora vem a mágica. Eu preciso rodar isso aqui. Teoricamente, esse é o seu código quântico. Você vai rodar agora e medir isso aqui. Quantas vezes, a partir do momento que você colocou
o seu bit quântico em superposição, quantas vezes ele pode ter dado 0 ou pode ter dado 1. Para fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer é rodar esse bit em algum lugar. Você não vai rodar você pode rodar na sua máquina, mas eu vou explicar por quê. Agora, um ponto diferente. Eu preciso executar. Eu vou poder me ligar a um computador quântico. Existem alguns modelos, tá? Eu poderia rodar num computador quântico da IBM. Neste caso aqui, como isso aqui é um simulador, a gente vai rodar aqui local na máquina. Então, primeira coisa, eu preciso executar um Quantum Execute Environment da StrangeFX. Dentro deste Quantum Execute Environment, eu vou criar aqui meu simulator, minha simulação. Criei a simulação, eu vou dizer, ó, é um new. Agora, eu tenho, isso aqui é uma interface, eu tenho uma implementação dela. Hoje, na biblioteca, que é Simple Quantum Environment, que essa implementação ele executa localmente aqui este código. De novo, vamos à parte interessante de toda a mágica aqui. Eu consigo executar local uma pequena quantidade de qubits. Como eu falei, isso é baseado em matemática, álgebra linear, vetores. Você consegue executar. Se você fosse executar isso aqui num ambiente produtivo, vamos dizer, num ambiente quântico mesmo, você precisaria de muitos qubits para poder ter um efeito exponencial de execução. E aí é que entra a mágica de você executar em um computador quântico realmente. Seu computador, nosso computador, a maquininha local aqui, ela consegue executar esse mundo pequeno, mas ela não consegue executar um mundo grande para mostrar, por exemplo, um algoritmo de Shor, aquele que poderia que é o que o pessoal fala que para acabar com o cálculo fatorial e você poderia, por exemplo, quebrar uma criptografia RSA, por exemplo. Num computador local eu não tenho qubits o suficientes para poder executar isso daí. Eu precisaria ter num computador quântico, que ainda também não tem o hardware ainda está se desenvolvendo. Eu ainda não tenho um hardware que seja capaz de executar em tempo de segundos essa quebra do RSA, mas vai chegar lá. Então vamos lá. Agora eu volto para a computação tradicional. Vamos dizer assim, aquele momento parece aqueles receitas do Rodrigo Hilbert. Eu fiz a receita do circuito quântico, deixa ela aqui do lado. Eu criei o simulador quântico, deixa ele aqui do lado. Daqui a pouco nós vamos juntar as duas coisas. Primeira coisa, eu quero executar isso aqui. Então vamos lá. Eu quero medir a virada dessa moeda umas 1000 vezes. Eu vou usar a computação tradicional. Um for tradicional aqui. Int de i equals 0. Vou falar aqui, enquanto i for menor que 1000, quero executar 1000 vezes. I mais, eu quero executar isso aqui 1000 vezes. Eu vou executar esse circuito 1000 vezes. E como é que você executa o circuito? Todo o resultado de um circuito, ele devolve um objeto do tipo result. Foi por isso que dá erro no render program. Porque faltou isso aqui, ó. Result. O objeto result. Que aí aqui é o vou chamar de result aqui dentro, para não bater com o resultado lá em cima dali. Este cara aqui, ele vai pegar aqui, ó, o simulator. Tá vendo? Agora eu vou começar a juntar as pecinhas. Então eu peguei agora o potinho de simulação, vou descer, ó. Simulator, roda o programa para mim, roda o circuito para mim. Que circuito? O circuito que eu criei. Executei o circuito, agora eu tenho um resultado aqui. Vamos testar aqui, que eu acho que agora eu já consigo ter este resultado aqui. Quer ver? Ó, vamos rodar aqui para ver. Ou se eu ainda preciso... Ah lá, ó. Como eu falei para você, agora eu tenho o circuito. Eu executei o circuito aqui. A única coisa que aqui, calma, que a gente não está vendo o resultado ainda. Aqui eu só pedi para ele desenhar para mim o circuito que a gente criou. Isso aqui é a forma de debugar o quântico em Java. Então, eu criei um circuito com 2 qubits, o qubit 0, o qubit 1. Ambos, eu apliquei o gate de Hadamard e ele está me dizendo aqui que eu tenho 50% de probabilidade dele ser 0 ou dele ser 1. Agora a gente precisa recuperar o valor, a gente precisa medir o valor aqui deste cara para a gente ver de uma maneira quantas vezes o valor deu. Aqui ele só mostrou para mim, este é o circuito que eu criei. Então vamos fechar aqui. Ótimo, circuito que eu criei. Como é que eu começo a medir o resultado?
aqui tem N jeito, eu vou mostrar aqui para você. A primeira coisa que eu tenho um vetor de qubits. Na verdade é isso que você recebe daqui. Eu vou chamar de qubits, porque eu vou pegar do result, eu vou falar assim, ó, resultado, me dá os qubits todos que eu tenho aqui. Eu poderia pegar um por um, tá vendo? Não precisava de ter feito isso daqui, tá? Eu estou fazendo isso aqui só de maneira didática para mostrar. Eu li o qubit no vetor, e aí eu começo a falar assim, ó, eu tenho 2 qubits, então vamos falar assim, ó, qubit moeda 1. Vou falar assim, a moeda 1 recebe o resultado do qubit 0. Qubit moeda 2 recebe o resultado do qubit 1. Ótimo. Agora eu tenho cada qubit aqui separadinho, falando assim, estamos aqui com esses dados aqui dentro deste cenário aqui. O próximo passo é, eu tenho que medir esse cara e colocar ele em algum valor. Aí tem N jeitos, você pode pegar o valor de 0, você pode pegar o valor de 1, por exemplo. Vamos pegar aqui e vamos jogar esse cara aqui por um booleano. Vamos jogar aqui, eu vou falar esse booleano aqui, eu vou chamar de... Como eu chamei o qubit ali de moeda 1 e coisa, eu vou renomear esse cara aqui, porque eu vou brincar agora com isso aqui. Vou falar assim, esse aqui vai ser o qubit 0, 0. E este vai ser o qubit 1. E eu vou dizer aqui, boolean, moeda A. Moeda A. Ele recebe, eu vou pegar aqui o 0 ponto measure, medir, já era. E agora este carinha aqui, a partir do momento que eu medi, ele virou um bit normal. Vou colocar uma operação aqui, se for igual a 1, ele vai jogar um true ou false dentro deste booleano. Vou fazer a mesma coisa com a moeda 2 ou moeda B. Na moeda 2, eu vou dizer que é o one.measure. Eu já vou botar um comparador aqui para ele poder transformar esse cara num true ou falso. Aí começa a grande mágica aqui. Agora eu sei quantos valores da moeda 1, da moeda 2. Aí o que eu posso fazer aqui agora? Aqui eu volto para a computação tradicional. Acabou a computação quântica aqui. Eu vou pegar aqui e vou falar assim, ó, if, por exemplo, não for moeda A, vamos pegar aqui, moeda A, não for E, não for moeda B, ou seja, vamos pensar assim, isso aqui é, sei lá, cara e cara. Então, vamos colocar aqui. Se for essa coisa aqui, eu vou dizer que o meu cara aqui em cima, ó, o resultado na posição 0, vou somar 1 nesse cara. Mágica. Vou copiar esse cara aqui agora para facilitar a nossa vida. Ctrl C. Não tem que ficar digitando a mesma bodega toda vez. Agora, se for, por exemplo, vamos fazer o contrário aqui. Se for, sei lá, cara e coroa, eu vou dizer que o resultado 1 recebe uma só. Se for coroa e cara, o resultado 2 recebe uma soma. E se for, aí agora nesses dois casos aqui, por exemplo, o coroa e coroa, o posição 4 do meu índice recebe mais um. Joia! Aqui na verdade, olha eu fazendo besteira, é a posição 3. Opa! Olha o 4, 0, 1, 2, 3. Joia! Aí agora, vamos, por exemplo, mostrar aqui neste código a exibição dessas moedas. Então vamos colocar aqui, ó, system.out.println.
Vamos colocar uma linha aqui divisória. Vamos fazer uma linha divisória aqui. Vamos dizer aqui, ó. Vamos começar a brincar com esse cara aqui. Eu vou copiar para colocar. Aqui eu vou fazer assim. Vamos lá, system.println. Vamos colocar aqui na próxima linha. Resultado do experimento. Experimental. Os pontos. Vamos colocar mais uma linha aqui. Vamos dizer aqui. Agora que a gente começa a medir. Então vamos lá. Vamos lá. Cara. Coroa e coroa é o primeiro, né? Não, tanto faz. Cara. Barra cara. A gente vai pegar assim. Ele falou. Cara, igual nós tivemos mais resultado da posição 0. Vou copiar isso aqui. Cara e coroa é o resultado da posição 1. Coroa e cara é o resultado da posição 2. Coroa e coroa é o resultado da posição 3. Vou tirar esse renderer daqui só para ele não atrapalhar a nossa vida. E vou passar uma linhazinha aqui no final, só para a gente ver o resultado aqui do nosso render. E aí a gente vai... Vamos executar esse cara aqui agora. Play. Vamos rodar ele aqui, ó. Olha só, o resultado tá aqui, ó. Olha aí. Opa, ó a besteira que eu fiz aqui. Eu exibi o resultado 1000 vezes porque eu coloquei ele dentro e fui executando ele linha a linha. Muito esperto. Vamos colocar ele para fora do for, né? Opa, vamos corrigir aqui. Agora, mas vocês viram que funcionou, né? Olha lá, ó. O resultado do experimento. Olha só, nós tivemos uma probabilidade de 271 execuções de cara e cara, de cara e coroa, de coroa e cara 244, né? É a média dos 25%, vai. Para cada uma dos cenários, se a gente for colocar. Parabéns! Se você seguiu até aqui e reproduziu este código até aqui, você acabou de fazer uma demonstração de um código misturando computação quântica, colocando um bit quântico em superposição para medir a probabilidade de você ter cara ou coroa, e você exibiu o resultado. Ah, legal, eu quero ver isso de uma maneira mais visual, porque lembra que eu falei para você, se você rodar isso aqui debugando linha a linha, você não vai obter esse resultado, porque eu medi o qubit, ele deixa de ser um qubit quântico, ele perde o estado de superposição e você não consegue medir absolutamente nada. Então o que você precisa fazer aqui nesse caso? Quero ver isso aqui visualmente. Eu vou dar o renderer do programa, mas você pode executar essa mesma probabilidade aqui, ó, dentro do programa aqui através do que? Esse StrangeFX também tem um no render dele. Eu tenho um aqui, ó. Eu vou dizer para ele: show the probabilities. De quem? Desse meu programa que eu pedi para executar quantas vezes? 1000. Vamos executar esse cara aqui. Opa! Olha lá que bonito, ó. Fora a gente ter aqui no system que a gente executou, tá vendo? Ó? Ele jogou para mim aqui, ó, tá vendo? Ó? A medida das probabilidades, da distribuição das probabilidades de você ter 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Naquela média. Se eu tenho 100% dos cenários, é aquela média de quase 25% para cada um aqui. Você tem uma distribuição sempre maior nos extremos, né? Você pode reparar que isso sempre acontece ali. Então, legal. Olha que sensacional isso aqui. Então você tem, você pode ver que, ó, o valor aqui que deu, o valor que executou aqui, essa execução aqui, ela é independente dessa execução aqui. Então você vai vendo que os dois valores deram pequenas variações, mas estão dentro do mesmo espectro aqui de valores na divisão de sempre de
25%. Então, show de bola, parabéns! Se você seguiu até aqui, é porque você acabou de criar o seu primeiro exemplo de código usando computação quântica em Java. E que maravilha! Só para a gente fechar uma conclusão ali do que vocês acabaram de participar, de brincar aqui comigo. É, esse Hello World é só para você adentrar nesse mundo e experimentar pela primeira vez como é que você poderia criar um código quântico. Em que isso é utilizado na vida real? Vamos ser sinceros. Este caso aqui é pouco provável que você utilize em algum ponto ali. Foi só para testar probabilidades e você entender como se compõe um código quântico. Então, é um circuito, passos, dentro desses passos você aplica os gates quânticos e você vai executar toda a mágica ali. E este é o processo para você criar um algoritmo quântico. E aí são os algoritmos quânticos que vão permitir que a gente façamos coisas no mundo real, como melhoria de busca usando o algoritmo de Groover, melhoria no cálculo de número fatorial usando o Shor e tudo mais. Nos próximos vídeos nós vamos entrar em aplicações um pouco mais, usando a parte high level do StrangeFX para mostrar como isso nos influenciaria no mundo real. Aqui foi. A ideia é, cara, adentre esse mundo, brinque. Cara, baixa essa biblioteca, monta a sua configuração da sua aplicação, começa a brincar com isso, começa a experimentar, começa a testar probabilidades, começa a ver o que ela tem e começa a se preparar para um futuro que pode estar chegando aí. E já sabe, né, gente? Dá aquele like maroto no canal, assina aí o sininho para receber novos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo aí. Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.